A graça e a paz do Senhor sejam com todos, amém? Amém. Muito bom estar novamente aqui com os irmãos, com essa amada e querida igreja, Igreja Batista El Shaddai, pastor Corifeu, pastora Sueli, obrigado pelo convite, muito obrigado mesmo. Eu sempre que venho aqui eu fico honrado, e agradecido a Deus por estar com os irmãos, mas também fico com temor e tremor, porque eu sei que Deus tem algo para nos falar, e a expectativa que Deus cria no nosso coração, como tem criado no seu coração nesses dias, deve ter sido grande, para que Ele venha trazer aquilo que você precisa ouvir, precisa entender, precisa compreender de um processo que talvez Deus já tenha começado na sua vida. Você pode dizer amém? Aquele que começou a boa obra em nós, há de completar. Até quando? Até o dia de Cristo Jesus. E como é que Ele faz esse processo de santificação? Pela sua palavra, por aquilo que Ele traz ao nosso coração, para nos edificar, nos moldar, transformar as nossas vidas. É por isso que a palavra mesmo diz que nós somos transformados de glória em glória em glória. Amém? Então eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro mais famoso da Bíblia. Qual é? Hein? Ah, você ainda está na dúvida ainda? Livro de Salmos. Livro de Salmos. O Salmo 1. Você pode dizer amém? Amém. Nos diz assim a palavra do Senhor: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto a correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Eu queria que você entendesse esse último texto, quando o salmista diz, no versículo 3, ele é como a árvore plantada junto a correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Você sabe que um dos maiores desafios para qualquer pregador é quando nós vamos pregar num texto conhecido. E a gente sempre cria aquela expectativa de dizer, e agora? O que é que tem de novo? E agora? O que é que ele vai falar? Eu já ouvi tanto, eu já sei tanto. Bom, Deus falou comigo
neste salmo, quando o pastor Corifeu falou para mim vir trazer uma palavra para vocês nessa noite. O primeiro salmo, o livro de Salmos, que é dividido em 5 livros. Alguns estudiosos dizem que Salmos seria o Pentateuco dos Cânticos. 5 livros dentro de um só. E esses livros, cada um dele tem um objetivo. É João Calvino que, chegando a escrever um dos seus comentários, ele diz que cada salmo é como se fosse um mapa da nossa alma. Porque cada momento de angústia, de alegria ou de tristeza que a nossa alma passa, existe um salmo para nos alegrar, para celebrar, mas também para ser bálsamo, remédio, na hora que nós precisamos. O livro de Salmos no Novo Testamento é um dos livros mais citados. Na verdade, não tem outro mais citado que o livro de Salmos. E quem mais cita Salmos no Novo Testamento é o Senhor Jesus. Ele tenta trazer o resgate para o coração do povo, de que as profecias estão ali, o Messias seria apresentado como o livro de Salmos fala, mas que principalmente, Ele é aquele que está vivo e revelado no livro de Salmos. Talvez seja por isso que a maioria dos cristãos, quando se converte, lê o livro de Salmo. Ou até mesmo os descrentes, que ainda não se converteram, gostam de ler um salmo. É certo que alguns usam os salmos simplesmente para ser algo mecânico, outros usam o livro de Salmos até para ser amuleto de sorte. Quem aqui nunca teve a experiência de deixar a Bíblia aberta no Salmo 91, lá na prateleira de casa? Isso me faz lembrar a história de um irmão que foi convidado para levar uma palavra no dia da Bíblia, aonde todos estavam ali representando suas igrejas. E este irmão de uma igreja pequena e bem humilde foi lá representando a sua congregação. E lá então foi lido o Salmo 23. Antes de dar a oportunidade para o irmão, um doutor, advogado, que estava presente na plateia, estava lá, e então deram a oportunidade primeiro para ele. Ele foi então e começou a declamar o Salmo 23. Isso levou o povo a ficar prestando atenção, porque ele usava as palavras mais aguçadas para chamar a atenção do povo. Quando ele terminou, o povo aplaudiu, agradeceu, e então deram a palavra para o irmãozinho. E o irmãozinho foi lá e abriu a sua Bíblia no Salmo 23 e começou a pregar o Salmo 23. E ao pregar, o povo começou a chorar, a se quebrantar, e houve naquela cidade, naquele dia, um grande mover de Deus, sobrenatural, de quebrantamento e arrependimento. Quando aquele homem desceu, o advogado que tinha falado antes dele, foi lá com ele, e o indagou dizendo: eu queria saber qual é a sua técnica, qual técnica o senhor usa para conseguir a atenção e esse choro do povo? Eu queria que o senhor me dissesse. E o irmão, com toda a sabedoria, virou para o advogado, doutor, e disse:
eu não tenho técnica. E ele ficou impressionado e disse: mas como o senhor não tem técnica? Eu vi da forma que o senhor falou. E disse: isso não é técnica. É que o senhor conhece o Salmo 23. Eu conheço o Senhor do Salmo 23. Eu conheço o Deus vivo, único, santo, presente no Salmo 23 e em toda a Bíblia. Eu convido você, querido irmão, nessa noite, para olhar para o Salmo 1, não como um salmo conhecido seu, mas como um salmo que Deus escolheu hoje, para trazer princípios de sabedoria para a sua vida. Nós estamos no início do ano, no 6º dia do ano, e o que este ano tem reservado para mim e para você, a gente não sabe. Mas a maioria das pessoas estão preocupadas: será que esse ano vai ser bom? Será que esse ano vai ser realmente abençoado? O Salmo 1 é um salmo de sabedoria, classificado dentre vários salmos que nós temos. Se ele é um salmo de sabedoria, e se o intuito do autor do salmo, que nós não sabemos quem é, alguns estudiosos acreditam que é Davi, porque do 1 ao 46, a maioria dos salmos são salmos de Davi. O Salmo 1 não tem o seu autor. Provavelmente, o livro de Salmos foi todo trabalhado e separado e dividido na época de Esdras e Neemias, quando o povo está voltando do exílio. E então houve aquela grande reforma e avivamento no meio do povo, e então se a necessidade de que o povo teria que louvar, cantar, cultuar a Deus. O livro de Salmos, que é também para o povo judeu, o livro de cânticos, ou o inário dos judeus. E se João Calvino está certo no seu comentário, quando ele diz que cada salmo tem um alento para a nossa alma, então o Salmo 1 não é só um alento, ele é uma recomendação de Deus, para que você tenha bênção de Deus para um novo ano. Se você não entende assim o Salmo, então você vai perder muito do que ele tem para nos ensinar. Se você vê o Salmo 1 como o Salmo 2, então você também vai começar a não entender o processo que Deus tem para nos ensinar. O Salmo 1 é o Salmo de sabedoria. E se Deus usa a sabedoria de um homem que nós não sabemos quem é, para levar para você conselhos de que há sim bênção de Deus sobre aqueles que são servos e justos diante do Senhor. Vamos ler o versículo 1. E o 1 diz: bem-aventurado quem? O homem. Pode colocar para mim aí? Obrigado. Bem-aventurado o homem. Como o Salmo se inicia? Com essas duas palavras, bem-aventurado e homem. Essa palavra bem-aventurado, apesar de que no original, ela está no hebraico, quando o Antigo Testamento foi traduzido para o grego, o mesmo sentido aqui é o mesmo sentido que Deus usa, ou que Jesus usa, em Mateus capítulo 5,
nas bem-aventuranças. Ele está dizendo que é muito feliz, é mais do que feliz, é feliz ao extremo. Não é uma felicidade humana, não é uma felicidade de coisas, não é uma felicidade simplesmente de que você conseguiu. O bem-aventurado ou muito feliz aqui, ele simplesmente traz o sentido de que alguém está feliz. E quem é esse alguém? Esse homem. Esse homem está num nível de felicidade inatingível para alguns. Para quem, pastor? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho de quem? Dos ímpios. Preste atenção no que o texto nos diz. Ele diz que um homem que está muito feliz é melhor do que muitos homens que são ímpios. É um homem só, meu irmão, no singular. E a palavra ímpio aqui está no plural, e em todo o texto você vai ver ímpios. Nós temos um homem que é muito mais feliz do que muitos ímpios por aí. Quem é esse homem? O servo, o justo, o temente a Deus. É você, irmão. Você, amado de Deus, amigo de Deus. Você. E quantas vezes pessoas querem te comparar com ímpios? Mas você não é igual. Você não faz parte. Você não é comparado. Por quê? Porque é muito feliz aquele que vive com Deus, aquele que serve a Deus, aquele que está com Deus. Sabe, irmãos, se nós olhamos para o Salmo primeiro, nós vamos entender que essa diferença que Deus faz, é uma diferença que Ele já fez entre o seu povo e aqueles que não são povo de Deus. Não é igual. Deus não chamou você para ter um ano igual ou normal a qualquer um. Deus chamou você para ser diferente e ter um ano muito feliz. Mas lembra, a felicidade aqui não é sentimento. A felicidade aqui está acima de sentimento, acima de coisas, acima de qualquer situação. Para a gente entender melhor, a gente pode entender o que Paulo fala lá em Filipenses. Filipenses é chamada de a carta da alegria. Mas aonde Paulo está quando ele escreve Filipenses? Preso, numa prisão domiciliar, guardado, segundo alguns historiadores, por 3 soldados. Um que ficava na porta, outro que ficava na casa, e o outro que ficava algemado com Paulo. Para onde Paulo ia, tinha um lá algemado com ele. Mas é em Filipenses que Paulo vai dizer: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Deus está dizendo aqui, para você e para mim, irmãos, Ele não está dizendo que o seu ano vai ser só bênção, que o seu ano vai ser maravilhoso, que o seu ano só vai ser prosperidade. Não, Ele está dizendo para você que o seu ano vai ser diferente do ímpio. Você pode dizer amém?
Ele está dizendo aqui que o seu ano vai ser diferente do ímpio, porque quando acontecer situações, você não será comparado com um ímpio, você não terá atitudes de ímpio, você não será igual a um ímpio, mas você se levantará como um servo do Senhor. Isso quer dizer que nossas lutas virão. Nosso dia mal vai chegar, mas que o Senhor está conosco, amém, irmãos? O Senhor está conosco. Esse ímpio que traz uma ideia de que ele não é abençoado, mas o justo já foi abençoado. Lembra o que Paulo vai dizer lá em Efésios capítulo 1, versículo 3? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Nós já somos, irmãos, abençoados. E não são por bênçãos materiais, são simplesmente por aquilo que o Senhor já ordenou no sobrenatural sobre a nossa vida. O ímpio não é assim. O ímpio não tem essa experiência que aquele que tem uma felicidade suprema já viveu e está vivendo. Eu queria que você voltasse para o texto então comigo. E eu quero separar esse texto em algumas situações e conselhos que a palavra do Senhor está nos dando, para que o nosso 2025 seja melhor. Diga para o irmão que está do seu lado: você já sabe, o meu irmão. Seja prudente. Escute o conselho do Senhor. Amém? Quem é esse justo? Esse justo, abençoado por Deus. Primeiro, é aquele que simplesmente vive na dependência de Deus e que não faz aquilo que Deus não quer que ele faça. Bem-aventurado o quê? Bem-aventurado o homem que não anda. Bem-aventurado aquele que não anda, ou vive de acordo com os princípios mundanos dos ímpios. Esse homem só é feliz porque ele não anda igual a um ímpio. Ele não anda fazendo o que o ímpio faz. Abra sua Bíblia lá em Jó, capítulo 3, versículo 17. Jó 3, 17. Ali os maus cessam de perturbar, e ali repousam os cansados. Vamos lá para Isaías 57. Isaías 57, versículo 20 e 21. Isaías 57, 20 e 21. Ele diz: mas os perversos são como o quê? Como o mar agitado, que não se pode, cujas águas
lama de si e lodo. Versículo 21. Para os perversos, diz o meu Deus, não há. O perverso aqui, irmão, não é aquele que está sendo cruel com a esposa, cruel com os filhos, cruel no seu trabalho. O perverso aqui é aquele que vive agitado, porque está longe da presença de Deus. O perverso aqui é um judeu que conheceu a Deus, que sabe da sua palavra, mas ele escolheu se afastar de Deus e viver de uma forma agitada, distante, aonde a sua vida é uma vida de lama. O justo não anda igual o perverso, igual a esse ímpio. Ele não está ou não se detém no caminho dos pecadores. Ele não está ali. Ele não faz parte desse caminho. E quantos crentes não entendem isso, que querem viver igual um ímpio ou um pecador? Qual é o caminho do pecador? Um caminho de pecado. Esse não é o caminho que Deus tem para a sua vida. Esse não é o caminho que Deus escolheu para você. Esse não é o caminho que Deus colocou para você trilhar. Ele não anda, ele não está no caminho dos pecadores, mas ele também não se assenta. Aonde? Na roda dos escarnecedores. Eu fui procurado por um irmão que conversou comigo e disse: pastor, eu estou passando por um problema. E aí então compartilhou um pouco do problema, da adversidade dele, que ele estava enfrentando. E no final, ele disse assim: pastor, eu entendi que tudo isso está acontecendo, porque eu participei de uma conversa, lá no meu trabalho, junto com a turma que não tem temor de Deus. O justo não se assenta. Aonde? Na roda. O original aqui, ele está querendo dizer assim: você não conversa coisas que são de zombaria de Deus. Você não participa de rodinha de incrédulo que não confessa a Cristo como Senhor e Salvador, como você. Esse zombador, ele zomba da palavra, ele zomba de Deus. Mas ele está dizendo: o justo não se mistura, não faz parte desse tipo de conversa. Irmãos, nós queremos ter vida abençoada, ano abençoado, mas nós estamos agindo como ímpios, como pecadores e como zombadores. Nós estamos distante do propósito que Deus tem para a nossa vida. Como assim, pastor? Ele está dizendo aqui que para nós sermos felizes, nós devemos não fazer o que o ímpio faz. Você não é deste mundo, amém? Amém, irmão?
Você não faz parte de contexto, de conversas, de situações. E é interessante porque esse texto, ele tem uma escada. Avalie comigo o texto e você vai entender melhor. Essa escada é uma escada de uma pessoa que vai se afastar de Deus. E eu garanto para você que tem muita gente trilhando essa escada. Por quê, pastor? Versículo 1. Acompanhem comigo. Salmo 1. Ele diz: bem-aventurado o homem que não anda. Então, aquele que se afasta de Deus, ele começa a andar com pessoas. E o processo dele é esse. Ele começa a andar. Ele anda com pessoas, mas ele anda dentro do conselho dessas pessoas. E essas pessoas vão se aproximando, elas vão dizendo: não vai hoje para a igreja? Por que você vai ler a sua Bíblia? Por que você vai buscar a Deus? Por que você vai fazer assim? Ele está começando a ir sendo levado por conselho de quem? De ímpios. Então ele começa a ouvir esses conselhos. Depois que ele escuta esses conselhos, o que é que acontece? Ele entra no caminho. Ele começa a praticar, a fazer o que os pecadores fazem. Ele começa a agir como um pecador. Talvez você diga assim: pastor, mas lá em 1 João, João diz que todos nós somos pecadores. E que aquele que não tem pecado, então é mentiroso. João está falando de pecadores arrependidos, justificados, que estão num processo de santificação. O Salmo 1 está falando de pecadores longes, afastados, distantes de Deus, que gostam de praticar aquilo que Deus odeia. Então ele começa a andar, ele começa a praticar, e aí então ele começa a participar da zombaria das coisas de Deus. Quantas vezes você já foi chamado? E quantas vezes Deus já falou para você: não participa, não anda, não escuta esse conselho, você não faz parte disso. A gente vem para a igreja, irmãos, e a gente espera que o Senhor nos abençoe. Mas a gente sai da igreja e começa a fazer aquilo que não traz bênção nenhuma para a nossa vida. O salmista está dizendo o que o justo não faz. O versículo 2 aí diz: antes o seu prazer está na lei, e na sua lei medita. Então, se ele não faz isso, o que é que ele faz? O que é que crente faz, irmãos? Versículo 2. O crente sente prazer. Amém? Ele sente prazer. E a palavra aqui indica um sentimento que vai brotar no coração dessa pessoa, igual
como o amor brota. É aí que vem o entendimento de alguns, quando ele disse que você está apaixonado. Na nossa língua portuguesa, a paixão é uma coisa ruim. Mas isso é diferente de várias ideias, principalmente dependendo da figura de linguagem. Quando você fala em espanhol que você está apaixonado, você está amando. Porque tem a mesma conotação. Ele ama, o texto diz. Ele tem um sentimento, ele tem um prazer. Por o quê, irmão? Pelo quê? Pela palavra, pela lei do Senhor. E no original aqui é Torá. Então você diz assim mesmo, então ele só gosta do Antigo Testamento, pastor. Não. Porque a intenção do salmista aqui não é dizer que Deus gosta de leis e regras. A ideia aqui é alguém que ama a palavra, que sabe quem é o Deus da palavra, que sabe que essa palavra não é qualquer palavra, mas é uma palavra viva, transformadora, poderosa, que é capaz de falar lá com o nosso coração, e mesmo quando nós passamos os momentos mais desesperadores da nossa vida, Deus ainda tem uma palavra para a gente. E esse amor vai brotar, vai crescer, e ele vai gerar esse prazer. Prazer no quê? Na lei do Senhor. Paulo vai dizer lá em 2 Timóteo, toda a escritura é inspirada por quem? Por Deus. E é útil para o seu ensino. Mas ele não só ama essa lei, ele faz o quê? Ele medita. Pastor Corifeu, venha cá um instantinho. Ele medita. Beba um pouquinho dessa água. Agora, beba a água e fique com ela na boca. Não engula. Não engula. Fique com a água. Pense nessa água bem aí. Agora engula. Quantas vezes a gente chega em casa e pega a garrafa de água ou o copo e faz você só bebeu. Você não digeriu corretamente a água. E aí, o pastor acabou de tomar só um golinho e depois ele realmente bebeu a água. A ideia do salmista, daquele que medita, é o ruminar. É aquele que não vai e simplesmente, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, Ele me faz planejar. Não é isso. Ele bebe, ele pensa, e depois ele engole. Obrigado, pastor. Deus não tem qualquer palavra
para os justos. Ele tem palavras de vida para os justos. Ele tem palavras de transformação para os justos. Ele tem palavras que vão gerar fé no coração dos justos, que vão produzir esperança no coração dos justos. Qual é o problema do povo de Deus? A gente pega a Bíblia e lê, parece jornal ou revista ou PDF. A gente só pega, lê, terminou e deixa lá. O que é que isso vai gerar em nós? Nada. Quantas pessoas estão dizendo: esse ano eu vou ler toda a Bíblia. Esse ano eu vou lá e vou estudar a palavra. Há uma diferença entre você ler e você estudar. E este aqui é aquele que ama, tem prazer, mas ele simplesmente está lá, remoendo, mastigando, para depois ingerir a sua palavra. Ler, você lê em qualquer lugar, meu irmão. Meditar, não é assim não. Eu me lembrei agora de uma palavra de Joyce Meyer. Quando perguntaram para ela: Joyce, você já leu toda a Bíblia? E ela deu a seguinte resposta: ainda não. Uai, Joyce, mas você é uma missionária, ainda não leu toda a Bíblia? Ela disse: não. Porque eu costumo ler e praticar. Eu não costumo só ler. Então eu prefiro me deter para que eu possa praticar aquilo que eu estou lendo, do que só ler toda a Bíblia. Nós temos um povo hoje que escolheu só ler a Bíblia, mas esqueceu de viver a Bíblia, de meditar na Bíblia, de entender a sua palavra. Olha o que diz Josué 1:8. E essa é uma promessa de Deus para Josué. Não cesses de falar desse livro da lei. Antes faz o que, irmão? Medita nele. Ele não está falando ler a Bíblia. Ele não está falando ler a palavra ou ler a Torá. Ele está dizendo: medita dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo quanto nele está. Ele disse: estude, entenda e pratique. Põe em prática. E aí vem a recompensa de quem faz isso, porque é a mesma recompensa do Salmo 1. Qual é a recompensa, irmãos? Farás prosperar o quê? O teu caminho, e serás... Ano novo é ano de orar a palavra, meditar na palavra, viver a palavra, para que eu veja a minha vida ser transformada pela palavra, e eu vou prosperar em todas as áreas que o Senhor levantar sobre a minha vida. Não tem prosperidade fora da palavra. Tem engano do maligno. Prosperidade longe da palavra é engano do diabo. Como assim, pastor? Lembra lá de Mateus capítulo 4, da tentação de Jesus? O diabo começa oferecendo tanta coisa. Mas Deus diz: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Se você está mais iludido com coisas materiais, isso significa que o seu coração está longe do que Deus tem para você. Medita, tem prazer. Mas ele não dá
só o que sobra para Deus. Ele medita nela dia e quantas pessoas estão dando só o que sobra para Deus, com relação ao seu tempo? Nós queremos ser abençoados, mas não estamos dando tempo para Deus. Isso me faz lembrar um pastor, que aqui no Brasil, ele chegava tarde na igreja. E quando o culto demorava para terminar, ele saía reclamando da igreja. Até que um dia pegaram e disseram para ele: pastor, o senhor topa em ir com a gente em Angola? Para uma viagem missionária? E ele disse: tá bom, eu vou. E falaram para ele: pastor, prepare alguns estudos. Quantos dias nós vamos passar lá? Nós vamos passar lá uns 4 dias. E ele foi e preparou 7 estudos. E ao chegar em Angola, o primeiro impacto dele foi que o seu primeiro culto demorava 5 horas. E no primeiro culto, os 7 estudos que ele tinha preparado acabaram. Porque os irmãos cantavam um pouco e depois iam, estudavam a palavra e cantavam mais um pouco e eles queriam a palavra e eles diziam: pastor, pode pregar, pastor, prega de novo, pastor, prega mais um pouco. E ele dizia: meu Deus do céu, esse povo não vai embora não? Eles não têm casa? E depois alguém virou para ele e disse: não, pastor, é porque eles têm sede da palavra. Eles vêm para adorar o Senhor Jesus, e eles se desprendem de qualquer coisa. O justo não dá tempo que sobra para o Senhor, ele dá aquilo que o Senhor pede. Ele busca a Deus o dia todo, ele adora ao Senhor, ele está em espírito de oração, ele está vivendo para Deus, ele não é beata de igreja. Porque tem muita gente e tem muito crente que pensa que servir a Deus é morar na igreja. Quando eu tinha 15 anos, a minha avó virou para mim e disse isso: meu filho, pega as suas coisas, põe numa mochila e leve para a igreja. Aproveite e more lá dentro. Eu disse para ela: não, vovó, não precisa. Ela disse: não, meu filho, porque de manhã você vai para a igreja, de tarde você vai para a igreja, meio-dia você está na igreja, de noite você vai para a igreja. Eu disse para ela: não, vovó, mas eu moro aqui mesmo. Ela disse: meu filho, você mora mais na igreja do que aqui. Porque a sede, a paixão, o amor, o sentimento que Deus coloca em nós é: Senhor, eu quero te servir, eu quero fazer, eu quero te buscar. Não é só palavras, não é só música, não é só canção, irmãos, é verdade de todo cristão. Isso traz sim prosperidade e bênção para a nossa vida. Quando eu busco o Senhor, Salmo 84. Eu amo os átrios do Senhor, porque para mim mais vale um dia na casa do Senhor do que 1000 anos em qualquer outro lugar. Qual é a ideia da igreja hoje? Eu prefiro estar 1000 anos na Netflix, assistindo uma série, assistindo qualquer outra coisa, do que meditando na palavra. Eu quero terminar essa palavra nessa noite, fazendo você entender a seguinte coisa:
Se esse justo, ele é aquele que não faz o que os outros fazem, mas ele procura fazer o que agrada ao Senhor, o versículo 3, ele diz: ele é como árvore plantada junto a correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que o justo, ele é feliz por aquilo que ele é. E o que é que ele é? A ideia do texto não é de uma árvore que nasceu. A ideia do texto é simplesmente que naquela época, haviam jardins que serviam para ornamentações, principalmente dos palácios. Lembra do jardim que Nabucodonosor fez? A ideia aqui é que um rei resolveu fazer um jardim. E nesse jardim, depois dele ter colocado rios de águas, plantados outras coisas, ele escolheu uma árvore. E esta árvore ele tirou da onde ela estava e o plantou no seu jardim. A ideia é que o justo sabe aonde ele estava, e quem o tirou de lá, arrancou de lá, e trouxe para dentro da sua propriedade, porque ele é dele. Ele é como árvore plantada, ela não foi gerada, ela foi plantada ali, colocada ali, e está ali com um propósito: dar frutos para a glória do seu dono, do seu rei. 2025 chegou, é o ano da transformação, mas para a transformação acontecer, meu irmão, você precisa entender quem você é, para quem você pertence, e quem realmente tem te dado diretriz para que você possa produzir e gerar frutos dignos da glória de Deus. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto. Ele não dá fruto na hora que ele quer, Deus faz ele germinar e dar fruto. A soberania é de Deus, o agir é de Deus. Pare de achar que o que você está fazendo é algo seu, seu ministério, sua vida, seus bens, suas posses. Nada disso é seu, tudo pertence ao Senhor. Ele te deu, Ele gerou em você, Ele colocou dentro de você, e Ele te levantará para dar frutos dignos para a glória do seu nome. Ele não é Deus de barganha. Deus, eu vou te dar uma oferta. Deus, eu vou devolver meu dízimo. Deus, hoje eu vou quebrar teu galho, eu vou para a igreja. Continuar agindo assim, e sua vida continuará sendo uma vida miserável, sem experimentar prosperidade, bem-aventurado, feliz sobremaneira na sua vida. Ele é como a árvore. Foi Deus quem plantou. E se Ele colocou você aqui neste lugar, nesta casa, glória a Deus. Eu amo esta casa, eu amo esta igreja, eu amo os meus pastores. Mas Ele não me plantou aqui. Mas Ele plantou você. E Ele está dizendo para você que este ano é ano de dar fruto. Dar frutos com aquilo que Ele tem colocado em tuas mãos para fazer. Dar frutos com aquilo que Ele tem para você testemunhar. Porque a gente só sabe contar vitórias, mas a gente não fala de processos. Quando a irmã veio aqui na frente agora há pouco, testemunhar,
ela falou de um processo que houve. O pastor Corifeu até brincou com relação a esse processo. Mas às vezes a gente só quer contar a bênção, não quer contar o processo. Talvez o seu processo de germinar, de dar fruto, começou lá ano passado. E Deus está trazendo à sua memória: eu plantei você, eu coloquei você, eu gerei você, aí no meu jardim, a água está fluindo, o rio está passando, o Espírito Santo está andando, mas você ainda não entendeu que é tempo de frutificar. É Paulo que vai dizer que os nossos frutos começa pelo maior de todos, pelo fruto do Espírito. O Salmo termina dizendo: os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos ímpios, o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Olha como o salmista termina o salmo. Ele está dizendo: o ímpio é diferente de você. Ele é como a palha. Qual é a ideia aqui? A ideia do trigo na peneira. Pegou o trigo, colheu, colocou ele na peneira, e agora nós vamos debulhar o trigo, jogar o trigo para cima, e toda a palha vai sendo levada, vai indo embora, porque o lugar dela não é junto com o trigo, é no chão. Ele está dizendo: o justo vai florescer, o justo vai produzir frutos, o justo sabe quem o tirou e o arrancou e agora o plantou. Mas o ímpio, o vento vai bater, vai lançá-lo por terra, e ali ele vai ficar até perecer. Meu irmão, nós estamos diante da palavra de sabedoria. Não é só um cântico, é uma palavra de sabedoria. Você este ano vai poder escolher entre ser bem-sucedido e ser muito feliz. Bem-aventurado. Por que, pastor? Ser bem-sucedido não é a mesma coisa de ser bem-aventurado? Nem sempre. Tem um monte de gente aí, bem-sucedida, que é ímpio, pecador, que é zombador. Então Deus não quer somente algo físico para você. Deus quer que você floresça na sua vida espiritual, no seu crescimento com Ele, na leitura da palavra, para que você viva e entenda aquilo que Deus tem como processo para a sua vida. Alguns vão ser levados pelo vento. Vento de momentos, vento de tempestades, ventos de doutrina, ventos de tantas coisas. Mas o justo floresce em meio ao vento. Você pode ficar de pé? Eu termino essa palavra fazendo você entender uma coisa. Entre muitas árvores que Israel tem, existe uma que era considerada a árvore do rei, a palmeira.
as palmeiras de Israel, tem algo fenomenal que acontece. Elas crescem e crescem muito. Elas crescem e chegam em torno a 30 metros de altura. Elas crescem tanto que quando os ventos vêm contra elas, elas balançam, balançam e aguentam ventos de até 100 quilômetros por hora. Mas ela não fica em pé, porque ela é alta, porque os seus troncos são grossos. A palmeira de Israel, ela só aguenta tudo isso, porque assim como ela cresce para cima, ela cresce para baixo. Enquanto para cima ela atinge até 60 metros de altura, para baixo ela chega a crescer até 300 metros de profundidade. As suas raízes vão procurar água no mais profundo do subsolo, até encontrar. É por isso que vento não derruba a palmeira. Vento balança, mas não consegue derrubar. O justo foi plantado, e ele foi plantado como uma palmeira. Ele vai florescer como uma palmeira. Ele vai passar momentos de tempestades e sopros, mas a sua raiz está firme. E ele vai continuar plantado e dando frutos para a glória do Senhor. Você pode fechar seus olhos para nós orarmos nesse momento? Oh, peça a graça do Senhor nessa noite. Deus tem um ano que Ele está começando para você. Um justo vale mais do que muitos ímpios. Não somos justos porque fomos chamados de justos. Fomos justos porque o Senhor Jesus nos justificou diante dEle. Aleluia. O que está impedindo você, meu irmão? O que está causando no seu coração para que você não gere frutos? Para que você pare de andar em caminhos que o Senhor não deixou você andar, em rodas que Ele não quer que você sente, em conversas que Ele não quer que você participe, mas Ele quer gerar em você amor pela palavra, desejo pela palavra, vida através da palavra. Sim, há sim um ano de renovo de Deus para aqueles que irão se levantar, sabendo que foram plantados pelo Senhor e para a glória do seu nome.